E assim ele avança a toda velocidade. Ele, confiante que conseguiria, continua avançando cada vez mais perto da saída. Porém a estátua que estava sentada no trono já tinha percebido sua intenção. Neste momento seus olhos brilham, e em seguida vemos o ataque novamente. E mais um caçador que perdeu a vida. Sung. E Sr. Song, então vê mais um de seus companheiros ser aniquilado, e eles nada podem fazer. O grupo então, que já estava em pânico, se desespera mais ainda ao verem aquela cena. Sung se revolta, pois ele sabe que aquelas criaturas podem destruí-los quando quiserem. Ele e Sr. Song se questionam o que estaria segurando eles, que não tinham feito isso ainda. Sr. Song imagina que aquelas coisas era diferente dos monstros normais. Porque os monstros comuns atacam os caçadores na primeira oportunidade, e aquela criatura tinha poder suficiente para isso, mas não os atacava. Sung, analisando a situação, pensa na estátua gigante que ataca quando se move. E na estátua guardiã quando se aproxima da porta. Seria como se elas tivessem um padrão. Neste momento ele começa a entender que aquele lugar poderia ter uma regra. E assim ele olha para a estátua que segurava os mandamentos. E tem certeza que eles devem seguir aqueles mandamentos se quiserem ter alguma chance. Então ele olha para o Sr. Song, perguntando qual era mesmo o primeiro mandamento. E Sr. Song responde dizendo, o primeiro era: venere o Senhor. Ele olha para a estátua, e fala para o Sr. Song que há uma regra nesta dungeon. E em seguida começa a se levantar. Sr. Song então pergunta se ele estava louco, questionando por que está fazendo aquilo. Então ele observa bem, e vê que Sung tinha certeza do que estava fazendo. Sung, após ficar de pé, vê que o monstro começa a brilhar os olhos novamente. Então, assustado, ele rapidamente se abaixa, e assim ele percebe que o monstro não ataca quem se mexe, mas sim a partir de uma certa altura. Finalmente entendendo o primeiro mandamento, ele grita para todos os seus companheiros que eles deviam se curvar para a estátua. Seus companheiros não acreditam no que ele acabou de dizer, falaram que ele só podia estar ficando louco. Em seguida, Sr. Song pergunta para Sung se ele tinha descoberto algo. E ele confirma que sim. Explicando que o monstro ataca se você passar de uma certa altura, e não ataca se você se curvar o suficiente. Venerar o Senhor é literalmente se curvar e venerá-lo. Então Sr. Song pergunta se isso não seria só intuição. Sung confirma que sim, por enquanto é. Sr. Song então concorda que todos se curvem perante a estátua. Alguns caçadores então começam a se perguntar se irão sair vivos dali, ou se finalmente poderiam sair daquele lugar apenas por se curvarem. Vemos então que a estátua que estava com seus olhos acesos finalmente os apaga, indicando que eles passaram no primeiro teste. Assim que seus olhos apagam, a estátua dá um sorriso macabro. Olhando para todos postados perante seus pés. Os caçadores amedrontados começam a se perguntar o que há com aquela coisa, e por que a expressão dele mudou. Quantos ele havia atacado antes? Sr. Bak fala para que todos se levantem.
pois os ataques pararam, e eles tinham sobrevivido. Porém Sung percebe que algo estava errado, e que ainda não tinha acabado. Neste momento todos sentem um forte tremor abalar a sala onde estavam. De repente aquela gigantesca estátua se levanta. E eles não acreditam que teria que enfrentar aquilo. Sr. Song questiona a Sung se ele não teria mais nenhum plano. Mas mesmo que ele perguntasse, Sung não tinha a menor ideia sobre o que fazer. E aquilo marcha em direção a eles, e ergue seu pé para esmagá-los. Aquilo era tão gigantesco, que eles eram menores que formigas perto daquela coisa. A estátua apenas pisa no chão, e parece que tudo iria desabar. Sung então se lembra sobre os mandamentos. O segundo era: louvem o Senhor. Esta deveria ser a solução. Todos então se questionam se seria para orar. E um dos caçadores pede que deixem com ele. Se fosse para orar ele podia fazer. Assim ele marcha em direção à estátua fazendo sua oração. Mas Sung percebe que algo estava errado. Sr. Kim questiona se realmente aquilo estava funcionando, e Sr. Bak fala que parecia que ela estava se movendo mais devagar. Sung, incrédulo que aquilo iria funcionar, continua pensando no que fazer. No entanto era tarde, mas um de seus companheiros tinha sido morto. Neste momento todos começam a correr, para longe da estátua principal. Mas, uma caçadora fica para trás, se tornando mais uma vítima. Então Sung diz aos outros que é perigoso ficarem juntos. E que deviam se separar, porém ele não podia abandonar Jun-hee. E assim os caçadores se separam no salão. Sr. Bak pensa em sua esposa grávida, e que ele não poderia morrer naquele lugar. Embora ela sempre dizia a ele, que abandonasse esta coisa de ser caçador, lá estava ele, naquela dungeon, logo agora que ele tinha decidido ser pai. E assim ele para, em frente a uma das estátuas guardiãs pensando ser seguro. Então Sr. Kim o grita mandando sair. Mas já era tarde demais. Sem a menor chance de reação, Sr. Bak é dividido ao meio. Enquanto isso os outros caçadores fugiam da estátua principal. E Sung, pensando em como resolveria o segundo mandamento, louve o Senhor. Então ele estranha uma das estátuas. Porque uma delas tinha um instrumento. Os guardiões apenas atacavam se eles se aproximassem demais. Se as estátuas guardiãs seguissem este mesmo princípio, então... Assim ele grita a todos, que corram para perto das estátuas com instrumentos musicais. Sr. Song, que já estava perto de uma, parou e começou a observá-la. Então ela começou a tocar imediatamente. E ele grita pedindo a todos, que procurem com estátuas que estavam com instrumentos musicais porque elas não atacavam. Sr. Kim é o segundo a conseguir se aproximar de uma. Ele, fadigado e desesperado, chora ao ver a maioria de seus companheiros no chão. Neste momento Sung e Jun-hee se aproxima de uma das estátuas com instrumentos. Mas ela não começa a tocar, e ele se pergunta o porquê. Logo ele imagina que duas pessoas não podem ficar debaixo da mesma estátua. Jun-hee, em desespero, o chama, vendo que ele estava ali parado. Então ele pede que ela fique ali, pois assim ela estaria segura, e sai correndo para a próxima estátua.
De repente ele sente algo passando por cima de sua cabeça. E ao olhar para cima, vê que a estátua principal estava prestes a esmagá-lo. Ele então desvia e escapa por pouco. E sem perceber ele vai para o lado contrário. Então o Sr. Song o avisa gritando que ele estava indo em direção à estátua errada. Mas quando ele percebe já é tarde demais. E assim a estátua com um escudo ataca, cravando forte o escudo em sua direção. Jun-hee, desesperada, chama por ele. Mas ele ainda não havia desistido. Mesmo se arrastando, continua avançando em direção a outra estátua. E logo atrás, está a principal seguindo ele. E assim ele persiste, então a estátua colossal sorri novamente como se fosse um sorriso da morte. Sung neste momento vê que estava entre a vida e a morte. E o que o mantinha vivo, era um fino fio da vida que estava para se romper.